Olá pessoal, eu sou Vitor Popesco, professor do site Namoro com a Física, endereço www.namorocomaFísica.wix.com/home. Gostaria de agradecer ao pessoal que tem se inscrito no canal. Confesso que eu estou assim numa fase com muitos afazeres, muita coisa para fazer e tenho feito pouquíssimos vídeos, né? Enfim, mas hoje de manhã, graças ao feriado olímpico aí, né, da questões, eu moro no Rio de Janeiro e hoje o prefeito decretou feriado, então eu tive a oportunidade, eu recebi lá, que vi, né, um e-mail onde tinham algumas pessoas inscritas no canal, eu falei, poxa, vou dar um material aí para essa galerinha que está aí estudando, poder mandar arrasar nessas provas de física e mostrar que isso não tem mistério nenhum, né? Então hoje eu resolvi fazer com vocês a prova de física da UERJ. Fica aí a dica, né? Pô, se você quer ver mais vídeos desses de soluções de prova, pode falar com o tio, me manda e-mail, escreve aqui nos comentários. Acessa lá o Namoro com a Física e tal. Eu vou disponibilizar alguns materiais lá também. E então você compartilha isso aí com seus colegas, manda se inscrever no canal e aí isso me estimula a fazer esses vídeos. Eu resolvi fazer a prova de 2015 da UERJ específica, né, o exame específico, o exame discursivo, 2015 porque era mais recente. É possível que o exame de 2016 tenha mais a ver com esse do que de 1900 e alguma coisa. E a prova específica porque fica muito mais claro, né, explicar alguma coisa numa prova específica e discursiva do que numa prova objetiva onde você sempre pode chutar e ainda se manda bem, né? Então, bem, de novo, eu agradeço, peço que vocês se inscrevam no canal. Ah, e uma coisa importante, esses vídeos normalmente ficam muito longos, né? Então, se você está assistindo, prepara lá uns biscoitinhos, aperitivo, porque vai dar fome. Não se esqueça, você pode assistir esse vídeo pausadamente, é bom também. Tenta fazer do lado, tenta pegar uma folha, uma caneta aí, ver o que eu estou fazendo, ver o que eu estou falando, dá pausa no vídeo e vai vendo. Eles ficam realmente bastante longos. Mas na descrição do vídeo eu vou colocar os tempos de cada questão para que você escolha aquela questão que você já viu, que você tem dificuldade, ou se você está fazendo a prova, você quer ir direto para ela. Então você vai abre a descrição do vídeo. Lá vai ter o tempo das questões e você clicando nesse tempo, você é teletransportado direto para a questão, o que facilita muito, né? Por causa, para você saber exatamente aquilo que você ter exatamente aquilo que você está procurando, né? Então, bom, vamos lá, sem mais delongas. Prova 2015 da UERJ específica. Muito maneiro isso daqui, né? Pô, a UERJ botar uma fórmula aí, deixar da física ser esse grande decoreba que era ensinado nos colégios, né? Passar a ser uma coisa mais pensada, mais, né? Então muito bacana, o Enem também está colocando esses dados aqui, então você não precisa ficar decorando fórmula, basicamente todas as fórmulas que você vai usar estão aqui. E, bom, questão de número 1, né? O que diz a questão de número 1? No mapa abaixo está representada a variação média de temperatura dos oceanos em determinado mês do ano. Ao lado, encontra-se a escala em graus Celsius utilizada para a elaboração do mapa. Determine em graus Kelvin o módulo da variação entre a maior temperatura e a menor temperatura apresentada. Cara, olha só. Vamos lá. Eu não vou... na aula, no vídeo do Enem, que eu fiz a prova do Enem, tem lá uma questão sobre termodinâmica também. Termometria. Você clica lá, que lá está mais explicado. Eu não vou perder tanto tempo nessa questão, não. Por exemplo, eu não vou falar de novo que você precisa ter em mente muito fixamente que temperatura é diferente de calor. Tudo bem? Calor é energia, temperatura é o grau de agitação das moléculas. E para medir temperatura, você usa uma régua chamada termômetro. Essa régua, ela mede o grau de agitação das moléculas. Existe uma grande liberdade de você fazer uma régua, né? Você pode fazer régua em jardas, polegadas, centímetros, metros. O termômetro é a mesma coisa. Você tem uma grande liberdade de fazer o seu termômetro.
Você pode ter termômetros, por exemplo, em graus Celsius. Esse camarada Celsius, ele resolveu definir o termômetro dele pegando o ponto onde a água congela e chamou de 0. E pegou o ponto onde a água ferve e chamou de 100. E essa escala ficou muito bem difundida e adotada pelo Sistema Internacional de Medidas, cujo qual só os Estados Unidos que não usa, não sei porquê, mas enfim, né? Você vê essa unidade em todos no seu dia a dia, tá lá no termômetro de rua, tá no Jornal Nacional, tá, enfim. E você tem a escala Kelvin, feita pelo Lord Kelvin, que ele estava estudando uma outra coisa um pouco mais avançada do que Celsius. Ele resolveu definir o 0 dele como sendo um momento onde não existe mais agitação das moléculas. O 0 Kelvin também é conhecido como 0 absoluto. Absoluto, porque não conseguiria ter temperaturas abaixo de 0 Kelvin. Hoje existem aí algumas linhas científicas dizendo que tem temperaturas abaixo de 0 Kelvin, você consegue fazer isso, mas é muito esquisito. Enfim, e também não era essa a proposta do Kelvin. A proposta do Kelvin, para ele, o zero ainda continua sendo aonde as moléculas simplesmente param de se mexer. É uma temperatura que não se consegue atingir, né? Você não consegue parar as coisas. Mas enfim, é o 0 absoluto. E ele definiu, então, nessa escala aqui, onde o 0 absoluto é onde para de se mexer todas as coisas, a água congela a 273 graus Kelvin. E a água ferve a 373 graus Kelvin. Ou seja, se você contar quantos pontinhos tem aqui, de 0 a 100, na sua régua, você vai ver que aqui apresentam 100 pontinhos. Tudo bem? 100 menos 0. 100. E aqui, se você contar, você vai observar que também apresenta 100 pontinhos. Certo? O que significa isso? Isso significa dizer que para uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, você precisa, para manter a variação, né, para manter essa relação, você precisa variar no termômetro Kelvin, 1 grau Kelvin, para que isso seja correspondente. Isso não significa que a temperatura em graus Celsius é a mesma em graus Kelvin, né? Por exemplo, se você vê lá no laboratório que uma determinada amostra de um determinado elemento está a 40 Kelvin, né? Aí tu fala, pô, tranquilo, vou meter a mão aqui e pegar isso aqui com a mão, porque 40 Kelvin, sou carioca, pô, Rio 40 graus, tal. Quando tu meter a mão ali dentro, cara, tu vai sair. Já viu aquele filme Exterminador do Futuro, que fica tudo congelado, ele bate e quebra assim? É aquilo ali, entendeu? Porque 40 Kelvin é menos uma carambada de coisa aqui, tá? Enfim. Isso, por exemplo, difere também na escala Fahrenheit, né? Por exemplo, repetindo aqui a escala Celsius, teve um camarada chamado Fahrenheit que ele resolveu fazer a régua dele, né, termômetro, com uma mistura de água e sal, e o 0 dele acabou ficando um pouco mais embaixo, né? E aí, quando você vai calcular a água pura, quando congela na temperatura Fahrenheit, ficou em 32 e a água ferve a 212, tá? De novo, se você olhar aqui quantos pauzinhos tem, obviamente tem 100, eu já falei isso em cima. E aqui, se você fizer quantos pauzinhos tem aqui, são 180. Ora, é fácil, 212 menos 32 igual a 180. Então você tem 180 pauzinhos aqui. O que isso significa? Isso significa que para cada 1 grau Celsius que você varia, a sua variação em Fahrenheit tem que ser de 1,8 graus Fahrenheit para manter a proporção, certo? Tudo bem? Fahrenheit aí é uma medida muito usada nos Estados Unidos. Aliás, é oficial usada. Bom,
Agora voltando para a questão, entendido isso, né, que a variação de temperatura em graus Celsius é a mesma variação de temperatura em grau Kelvin, se você olhar para a questão, né, voltando para a questão, o que a questão está pedindo? Ele está pedindo a variação daqui para cá. Gente, aí, só para lembrar, cara, variação, normalmente representada na física pela letra grega delta, o mesmo delta de Bhaskara, lá da matemática, da equação de segundo grau. Variação é sempre final menos inicial. Se a gente sabe que a variação da escala Kelvin é igual à variação da escala Celsius, basta a gente olhar para cá e calcular qual foi a variação da escala Celsius, né? Bom, variação de temperatura vai ser igual a temperatura final, 4,5, menos a temperatura inicial, cuidado aqui, cuidado, menos a temperatura inicial, que é menos 3,5, e você chega a uma variação de, quanto que dá? 8, né? 8 graus Celsius. Mas a variação é exatamente a mesma em graus Kelvin. Eu acabei de explicar aqui. Para cada um tracinho que tu tem aqui, tu tem um aqui. Então a variação é a mesma. Então a resposta da variação da temperatura, 8. Só isso, tio? Só isso? Pô, vou fazer... Sei lá, qual é o curso mais difícil aí? Vou fazer medicina na UERJ, pô. Nem é específica, né? Vou fazer engenharia civil. Todo engenheiro civil fica rico, hein, galera? Fica atento a isso aí. Não vai fazer essas engenharias aí loucas aí, engenharia de dente de tigre, que aí não vai dar dinheiro não. Engenharia que dá dinheiro é engenharia séria, engenharia de produção, engenharia de química, naval, civil. Fica atento a isso aí. Bom, é isso, tá? A resposta é essa. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Beleza. Né? Um corpo de massa igual a 500 gramas, aquecido por uma fonte térmica cuja potência é constante e igual a 100 calorias por minuto, absorve integralmente toda a energia fornecida por essa fonte. Observe o gráfico, a variação de temperatura do corpo em função do tempo. Calcule o calor específico da substância da qual o corpo é composto, bem como a capacidade térmica desse corpo. Galerinha, eu vou salvar isso aqui, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. Galerinha, olha só, essa é a questão 2. Vamos lá, o que é capacidade térmica? Capacidade térmica, a gente define capacidade térmica como bom, isso daqui é a definição de capacidade térmica. E para exemplificar, imagina se você pega, calma, tenta não confundir, não tem nada a ver com isso aqui, tá? Vou botar em outra cor aqui, não tem nada a ver isso aqui que eu vou falar agora, mas é mais para ilustrar. Olha só, imagina o seguinte, se você fala que um carro tem velocidade de 80 km por hora, o que você quer dizer com isso? Que a cada 1 hora esse carro anda 80 km, certo? Ou para andar 80 km, isso é gasto 1 hora. A gente precisa aprender a ler a fração de maneira física, né? Para andar 80 km é necessário 1 hora. E com 1 hora eu ando 80 km. Aqui a relação é parecida. O que essa expressão está dizendo? Que dada uma certa quantidade de energia, a cada quantidade de energia térmica, né? Ou seja, a cada quantidade de energia térmica, que é o calor, né?
Qual a variação? Qual a variação da temperatura do corpo? Do corpo. Né? É isso que isso aqui está dizendo. Né? A uma quantidade de energia térmica, que é o calor, qual a variação da temperatura do corpo? Né? Isso é o que a gente define como sendo a capacidade térmica. Tudo bem? É claro que essa capacidade térmica ela depende da massa. Ora, se um corpo possui uma massa muito grande, é lógico que ele vai precisar de uma energia maior para variar uma determinada temperatura, né? Uma bolinha bem pequenininha, uma esfera bem pequena de aço, por exemplo, ela precisa de poucas calorias para variar 1 grau. Agora, se for uma esfera gigantesca, é claro que ela vai precisar de mais caloria, mais energia para variar 1 grau. E ela também depende de uma constante de material que é chamado de calor específico. O que é calor específico, tio? O calor específico, ele é a capacidade que o corpo tem de reter calor ou de absorver a energia do calor. Isso está ligado com a estrutura da matéria, blá 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 blá. Tudo bem? Daqui, se você escrever de uma outra forma, isso aqui que eu escrevi aqui de capacidade térmica, você tem, se você escrever assim, ó, MC igual a Q vezes ΔT, você pode multiplicar isso para lá e você chega na famosa fórmula do quero meu gato, né? Quero meu gato. É que quero my cat, né? É horrível, essa é muito ruim. Mas enfim, né? Essa é a fórmula master da termodinâmica, né? Tem gente que coloca teta aqui, pelo amor de Deus, professores, se alguém tá vendo esse vídeo, que é professor, tá estudando licenciatura, tá aprendendo como isso, pelo amor de Deus, não usa letra grega de necessário, não. Usa T mesmo, o aluno entende melhor quando você coloca T. Então, delta T, temperatura, tá? Teta é outra coisa, não usa letra grega quando é muito necessário. Vamos estragar o troço que já é complicado. Beleza? Tudo bem? Ora. Assim sendo, a gente tem o gráfico aí que eles colocaram. Que é esse aqui, certo? Tudo bem? Que é o T em minutos. Aqui é a temperatura em graus Celsius. Vamos calcular primeiro, tá? O calor específico do corpo. Isso que ele pede ao contrário. Não, ele pede. Bom, vamos calcular o calor específico do corpo, tudo bem? Ou seja, vamos calcular esse camarada aqui. Repara o seguinte, ora, aqui ele dá tempo, ele não dá a quantidade de calorias, né, que são necessárias para fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? Agora sim, né, existe uma grandeza física que se chama fluxo, né? Fluxo. Nesse caso, é o fluxo de calor. Bom, o que é o fluxo? O fluxo de um rio, por exemplo, né? O que é o fluxo de um rio? É a quantidade de água que passa por um determinado
tempo, né? Então, o fluxo de calor vai ser a quantidade de calor fornecida por um determinado tempo. Pronto, é isso, tá? Qual que é o fluxo do troço lá, né? Qual que é o fluxo do troço? 100 calorias por minuto. Eu quero saber o calor. E aqui está a temperatura. A variação da temperatura aqui foi de quanto? 40. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Aqui, ó como é que é realmente, né? Às vezes dá uma confusão. Aqui é tempo, não é temperatura. Me perdoem. Então o fluxo, eu apago isso tudo aqui. Então o fluxo vai ser igual a quantidade de calor dividida pela variação de tempo. Então o fluxo, quer dizer 100, vai ser igual a Q, que é o que eu quero descobrir, dividido pelo tempo, que foi esse tempo aqui de 30 minutos. Tudo bem? Multiplicou para lá, você vai ver que isso daqui vai dar 3.000 calorias. Epa! 3.000 calorias ou 3 quilocalorias. Tá? Dá para fazer por regra de 3 também. 100 calorias a cada 1 minuto. Então, em 30 minutos, quantas calorias? Multiplica cruzado, adivinha, isso aqui dá 3.000. Dá para fazer, mas é interessante que vocês já se familiarizem com essa questão de fluxo. Isso é muito usado na física, né? Então, olha só, pequeno gafanhoto. Você já tem a quantidade de calor que foi fornecida para causar essa variação de temperatura. Então, ó, isso aqui tu tem, isso aqui tu tem, isso aqui tu tem. E essa aqui é a pergunta. Ora, só substituir. Substitui, né? É só substituir na fórmula. Então vai ficar 3.000 calorias igual a massa a 500 vezes o C vezes a variação de temperatura final menos inicial, dá 40. Vai cortar os zeros aqui e cortou tudo, isso dá 3 igual a 20. C, isso aqui vai dar um C igual a 3 sobre 20, que é 15 bananas, chocolates, chicletes. Bom, vamos tentar analisar aqui qual é a unidade de calor específico, né? Unidade de calor específico. Vamos isolar o calor específico e jogar tudo que não é calor específico para o outro lado. Então o que já estava lá vai passar o M dividindo, vai passar aqui o ΔT. Então isso aqui vai ser unidade de calor, caloria. Unidade de massa, que eu usei grama. E unidade de temperatura é graus Celsius. Então aqui é 0,15 caloria por grama graus Celsius. Beleza? Beleza? Tá aqui, ó. Tá? E agora a capacidade térmica do corpo. Bom, capacidade térmica do corpo é Q sobre ΔT vai dar 3.000 sobre 40, que é igual a 75 calorias graus Celsius. Você poderia fazer também cadê? Aqui. Você poderia também fazer 500 vezes 0,15. Adivinha quanto dá? 75, tá? M vezes C. Poderia fazer, poderia. Tudo bem, pequeno gafanhoto? Beleza? Difícil isso? É difícil. Gente, perdão, eu sou bem confuso aqui nas minhas anotações. Vocês têm que me acompanhar, dá pausa no vídeo, volta.
É assim, ó. Daqui a pouco você se acostuma. No quadro é pior. Brincadeira. Normalmente no quadro eu tento melhorar um pouquinho isso. Bom, vamos lá. Questão atroa. Questão 3. Ah, que bonitinho. Questão atroa. Diz assim a questão. É a questão de número 3. Um esquiador com 70 kg de massa colide elasticamente contra uma árvore a uma velocidade de 72 km por hora. Calcule, em unidades, sistema SI, sistema internacional, né? O momento linear e a energia cinética do esquiador no instante da colisão. Cara, momento linear. Qual é a letra para momento linear? Como eu disse, né, cara? O pessoal bota um monte de letra grega e tal. Eu vou chamar de P, de Popesco, que é meu nome. Né? Brincadeira, na verdade P é bem usado como momento linear mesmo, tá? Bom, a gente definição como sendo massa vezes velocidade. Isso aqui é uma definição. E o que é isso, tio? Definição é porque é. Porque alguém disse que é. Na verdade, essa grandeza M vezes V, ela apareceu muitas vezes nas contas dos tios lá que estavam fazendo as contas complicadas que estavam fazendo. Aí o cara viu que aparecia MV, ele viu que isso aqui era uma grandeza física. E ele chamou isso de momento. Na verdade, momento é uma grandeza física mesmo. E tem propriedades, e tem uma importância enorme na física, mais do que velocidade, mais do que a massa também. Né? O momento ajudou muito a gente a chegar aonde a gente está. Até porque, cara, incrivelmente na natureza, esse camarada aqui se conserva. No momento se conserva. Então, ele se conserva na maioria das vezes. Né? Mas ele não depende da região. Enfim. Bom, vamos lá. Então, é porque eu gosto de física quântica e eu fico viajando aqui. Bom, então, se ele pede um momento, que esse aqui tem livro que chama de quantidade de movimento, a mesma bosta, tá? Bom, no momento então, só substituir, né? P igual a 70 vezes 72. Pô, muito fácil isso, hein, tio? Beleza? Tá certo isso? Pém. Não, isso tá errado, cara. Não dá pra fazer isso não. Repara lá que ele tá querendo, que ele é claro que ele quer no SI, tá? No SI é quilograma, metro e segundo. Então, tem que estar, a velocidade tem que estar em metro por segundo. Então, a gente vai ter que transformar essa velocidade de 72 km por hora para metro por segundo. Lembra como faz? Só dividir por 3,6, tá? Isso dá 20. E ó, vou te falar, 72, tem uns números aí que são super maceteados, cai direto e você não vai nem fazer essa conta, né? 72, 20, pô, isso aí tá em vários exercícios, você tá trabalhando mesmo, você vai fazer algum específico aí, cara, tem que fazer exercício, e se você vai fazendo exercício, você vê que esses números, 72 km para passar por meio possível, se repete direto, tá? Bom, então tá aí. Então, agora sim, né? A gente pode calcular o momento, como 170 vezes 20. Isso dá 2 vezes 7, 14, com 2 zeros. 1.400. Qual é a unidade? A unidade é quilograma metro por segundo. Tá? Beleza? Tá aqui, ó. Tudo bem? E a energia cinética, tio? Bom, a energia cinética também tem gente que bota K, que kinect do inglês. Pô,
Energia cinética, cara. Energia cinética é massa vezes v ao quadrado sobre 2. Cara, tem várias fórmulas. Meu Vitinho Chuchu. Tem vários jeitos de você gravar isso aqui. Tem como entender. Eu aconselho você, se tiver curiosidade de onde saiu isso, entra no Wikipedia, lá no Google, para energia cinética. Tem a página do Wikipedia sobre isso. E você vai ver lá como chega. Eu não vou deduzir. Energia cinética é isso. mv ao quadrado sobre 2. E é isso sempre. Também se usa lá na física mais avançada. A energia cinética continua sendo isso. Então, é porque é, tá? E a gente vai calcular a energia cinética. 70 dividido por 2 vezes 20 ao quadrado. E a energia cinética do carinha antes de se colidir vai ser 35 vezes 400, que é igual a 14.000 joules. 14 joules. No SI para aqui. Tá? Poderia botar 14 kJ no SI para aqui. Beleza? Joinha, joinha? Cara, simples, né? Já está na terceira questão. Antigamente a UERJ era progressiva em grau de dificuldade. Hoje eu vi que ela está um pouco mais aleatória, né? Mas a 10 ainda continua sendo uma questão difícil. Quando eu fiz vestibular, a long time ago, a UERJ era progressiva. Ela ia dar mais fácil, entrar mais difícil. A mais fácil era tipo, a 1 era a velocidade média e a 10 perguntava a velocidade de ciclotron de uma partícula. Então era bem difícil mesmo. Bom, mas agora tá fácil, tio. Tá goiabinha. Tem Pronatec. Porque era um acesso à faculdade pública. Então, vá lá. Questão 4. Questão 4 também. Aí você sair contente, né? Aliás, é sempre bom, assim, uma estratégia que eu tinha quando eu fazia a prova, até hoje, em alguns concursos faço. Eu leio a prova toda antes, né? Quando você lê, dá pra você ter uma ideia do que é fácil, do que é difícil. Fazer as fáceis primeiro, você tem tempo para não errar. Aquilo que é fácil e deixar as difíceis pro final, né? 13, a 4, a 1 são questões fáceis dessa prova. Questão 4. O que diz? Questão 4. Para localizar obstáculos totalmente submersos, determinados navios estão equipados com sonar, cujas ondas se propagam na água do mar. Ao atingir um obstáculo, essas ondas retornam ao sonar, possibilitando assim a realização de cálculos que permite a localização, por exemplo, de um submarino. Né? Isso aí é fantástico para guerra, por exemplo. Na verdade, a gente ainda tem uma física muito belicista, né? A gente sempre usa submarino, navio, né? Isso também é usado para várias coisas, como resgate de aviões que caem no mar. Enfim, tem várias utilidades para estudo geológico do fundo do mar. Tem utilidades menos belicistas, né? Mas a gente ainda estuda projéteis na física, né? Está lá no seu livro, lá, lançamento oblíquo ou lançamento de projéteis. É lamentável, né? Nossa herança da Segunda Guerra Mundial. Bom, voltando aqui, desculpa. Voltando aqui. Admita uma operação dessa natureza sob as seguintes condições: a temperatura constante da água no mar. É claro, se a temperatura varia, a velocidade vai variar também. Mas ela é constante, legal. A velocidade da onda sonora no mar igual a 1.450 metros por segundo, a distância do sonar ao obstáculo 290 metros por segundo. Então, vamos tentar aqui. Eu sou um ótimo desenhista, eu desenho muito bem, mas só quando não tem ninguém olhando e ninguém nunca vai olhar meu desenho. Porque quando tem gente olhando, aí eu desenho muito mal, que é o caso. Tá? Então, vamos supor aqui. Não, tá aí, né? Meu submarino e meu navio. Aqui tem uma distância que ele te dá 290 metros, tá? Só que o sinal do sonar
Ele tem que sair do navio, chegar no submarino, bater no submarino, voltar para o navio. Então, na verdade, ele vai voltar. Isso dá 2 vezes 290, que é 580 metros. Né? Bom, é isso. Então, velocidade, a gente sabe que é o quanto se anda, né? A variação da distância pelo tempo que se demora para andar. Ele quer saber o tempo. É isso, tio. 1450 é igual a 580 dividido por ΔT. Jogou para lá, jogou para cá, ΔT 580 dividido por 1450 igual a 0,4 segundos. É isso. Tá? Difícil isso? Não, né? Não, né? Tu não pode errar. Você não pode errar. Beleza? Beleza? A questão é tão pequenininha. Não. Tá, não, tá tranquilo. Beleza. É que eu ouço vozes. Vamos fazer a questão 5 aqui embaixo. Dá pra fazer, não dá? Dá pra fazer. Então aqui é a questão 5. Vamos lá. O que diz a questão 5? Uma empresa japonesa anunciou que pretende construir o elevador mais rápido do mundo. Ele alcançaria a velocidade de 72 km por hora, demorando apenas 43 segundos para chegar do térreo ao, como é que se fala isso? 95º andar de um determinado prédio. Não sei se é isso não. O andar 95, né? Considere os seguintes dados. A aceleração constante do elevador, a altura de cada andar do prédio é igual a 4 metros, a massa do elevador, massa, a carga máxima é igual a 3.000 kg. Estime a força média sobre o elevador quando ele está com carga máxima no percurso de até o 95. Contando também que não tem play, não tem, tem aquelas várias outros andares, não. É do 0 ao 95. Bom, ele está perguntando a força, né? É uma velha questão de F igual a MA, que por sinal também é uma definição, tá? Se você tem dúvida de como que o tio Newton chegou nisso daqui, você vai lá, procura lá Principia of Mathematics no Google, lê o livro do Newton. Brincadeira, não faz isso não. Você vê, físicos dos mais experientes do mundo existente hoje ainda não entendem direito o que Newton escreveu. Então, mas é isso aí, tá? F do MA. Aliás, até a tese de graduação, né, a monografia de um colega foi só explicando o princípio, para você ver como que esse livro é difícil. Bom, ele quer isso daí. Você tem a distância, né? Bom, qual é a distância? E a massa tu tem 3.000, né? Vou escrever os dados aqui. 3.000 kg. A força é a pergunta. E a aceleração tu também não tem. Então tem que descobrir. Existem algumas formas de você descobrir a aceleração, né? Que são as formas de movimento uniformemente variado. A fórmula do sorvetão, S igual a S0, mais V0T, mais AT ao quadrado sobre 2, V igual a V0 mais AT, e V ao Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Isso aqui é definição, isso aqui sai, acho que de trabalho, isso aqui sai de eu também não lembro. Não vou deduzir essas formas, tá? Dá uma olhada aí, deve ter. Se você quiser, vou fazer um trato com vocês. Se vocês quiserem muito, eu deduzo essas formas que eu estou usando nesse vídeo, num outro vídeo, um apêndice desse vídeo, só com a dedução das formas, explicando forma por forma. Mas eu acho que isso é desnecessário. As formas estão lá em cima, no pequeno gafanhoto. É só usar, tá? Tá lá em cima. Qual seria a distância então? Ora, cada andar tem 4 metros de
de altura, né? E são 95 andares. Isso me dá, então, uma distância percorrida de 380 metros. Certo? Certo? Certo. Então, bom, vamos olhar para as formas aqui. Bom, a velocidade, vamos supor que no terra ele tava em zero, né? Zero. A velocidade inicial é zero. Você tem distância, você tem velocidade inicial, você tem o tempo. Ele demoraria para chegar lá 43 segundos. Então, olhando para os seus dados aqui e olhando para as formas, qual que é melhor que se enquadra, né? Ou você pode chamar esse zero de zero, o primeiro andar seria zero, a velocidade inicial seria zero, morre esse termo e você só teria um termozinho ali para trabalhar. Vamos trabalhar com aquele ali. A distância seria os 380, 0 mais 0, né, que é o S0 e o V0, que é 0, mais é o que eu quero descobrir, 43 ao quadrado dividido por 2. 43 ao quadrado dividido por 2, 380 dividido por isso, faz as contas aí, vai. 1233 aproximadamente, tá? Metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do bichinho. E claro que, sendo assim, a força média que ele tem que ter é igual a 3.000 vezes 1233. Não, calma aí. Aqui tá errado. Desculpe. Viu? Não quer fazer conta? Tá com preguiça de fazer conta? Aí faz besteira. Faz essa conta aqui, você vai achar uma aceleração, 1.200 cacetadas de aceleração é absurdo. Primeiro que a aceleração da gravidade é aproximadamente 10, ou seja, o planeta inteiro gera 10, o cara ia gerar 1000 vezes mais, 100 vezes mais do que o planeta Terra. É complicado, né? Então, tava errado mesmo. Se você fizer essa conta aqui, a aceleração vai dar vamos ter que fazer mesmo, cara. Deixa eu pegar uma calculadora aqui pra fazer aqui rapidinho. Na hora não tem calculadora, não tô fazendo prova, pô. Na hora tu faz a conta. Isso aqui vai dar 0,41 aproximadamente. E aí quando você fizer F igual a MA, então isso aqui é 3.000 vezes 0,41, isso dá aproximadamente 1.233 newtons de força média, tá? É isso. A questão não é difícil, vai. Não é difícil, é só fazer conta. Muita matemática, né? É o tipo de questão que depois de fazer as fáceis tu faz, porque fazer essas continhas na mão leva tempo, tá? Mas difícil não é, beleza? Então, show. Questão 5 morreu, vamos para 6. Olha. A questão 6 é interessante, ela é fácil em si, mas ela
mas ela... Bom, vamos lá. Vamos ler. Um lápis com altura de 20 centímetros é colocado na posição vertical a 50 centímetros do vértice do espelho côncavo. A imagem conjugada pelo espelho é real e mede 5 centímetros. Calcule a distância em centímetros da imagem ao espelho. Bom, vamos lá. Questão 6. Vamos desenhar um eixo óptico aqui, um espelho côncavo. Sabe a diferença de côncavo e convexo? Poxa, isso aqui não tem como fazer assim na web, né? Sim. Côncavo, você pega a sua mão, faz uma pazinha com ela e cava o chão. Você vai ver que você está cavando o chão e o formato da sua mão está assim. E o convexo é o outro lado, quando você olha desse lado do espelho, tá? Tudo bem? Beleza, 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 beleza. Bom, vamos pôr aqui o lápis. Isso aqui é só porque eu queria falar um pouquinho sobre construção da imagem, tá? Só para ficar clara a questão de ótica. Vamos pôr o lápis aqui. Isso aqui é um lápis. Deixa eu ver aqui. É uma vela, um lápis, desenho sempre igual. Existem vários raios, na verdade são 4, que formam as imagens, tá? Aqui, esse ponto é chamado de vértice do espelho. Aqui é o foco do espelho, aqui é o centro do espelho, porque na verdade esse espelho ele era uma esfera que foi cortada no meio, então o centro da esfera, o foco no meio, metade da distância mesmo, tá? Existem alguns raios que podem ser utilizados, né? Eu vou falar, não vou escrever não, tá? Bom, tem um raio que vai paralelo ao eixo óptico, aí esse eixo aqui em cima é paralelo, tá? Deu uma curvinha aqui, né? Vai paralelo, volta pelo foco. E tem um que é muito parecido, que é o que vai pelo foco e volta paralelo. Aonde os raios, você só precisa de 2 raios, tá? Aonde o raio se encontra, fica a imagem. Tá? Tem mais alguns raios. O que vai pelo centro, volta pelo centro. E o que bate no vértice, isso eu vou tentar fazer. Ver se eu consigo. O que bate no vértice é refletido. Teria que bater mesmo no vértice. O que bate no vértice é refletido com o mesmo ângulo. Tem que bater mesmo. Teria que ser o vértice mesmo. Esse vermelho aqui dá pra apagar? Ih, apaguei tudo. Putz, grilo. Ai, Jesus. Putz. Bom. Tenha paciência, eu vou desenhar mais rápido agora. Questão 6. Desculpa aqui, enrolei aqui. Tá, espelho, vértice, tem que desenhar bonitinho, foco, centro. Aí eu vou colocar aqui, tá? Então tem o paralelo, volta, eu vou usar então os que eu não usei antes, tá? Para vocês verem. O que vai pelo centro, volta pelo centro, sem sofrer desvio, tá? Reflete pelo centro. E tem que vai pelo vértice, e aí tem que ter régua, cara. Eu tô sem régua aqui. Vou tentar fazer assim. Vai pelo centro, volta fazendo o mesmo ângulo aqui, tá? Esses ângulos tem que ser iguais. Se você fizer bonito, um desenho bonito, aquele que a tia elogia e tal, você vai ver que vai formar a imagem aqui, tá? Bom, classificação da imagem entre real e virtual. Tem muita gente que confunde o que é imagem real e virtual. Na questão, por exemplo, ele falou que a imagem é real. Cara, é um espelho. Isso aqui é um espelho. O que um espelho tem que fazer? Refletir. Então, se a imagem é formada do mesmo lado
do objeto, ou seja, ele está cumprindo o papel dele, ele está refletindo, então isso daqui é uma imagem real. Se a imagem fosse formada do lado de cá, seria uma imagem virtual do espelho, tá? Esse é um jeito que eu usei para gravar, funciona. Para a lente, inverte, né? Se você tem uma lente aqui, a lente ela tem que deixar passar, então o que forma aqui é real e o que forma aqui é virtual, mas isso é um espelho, e o espelho reflete, então formou do mesmo lado do objeto. Então aqui está a sua imagem, ela é real, ela é menor do que o objeto, ela pode ser direita ou invertida. Lembrando que isso daqui é um eixo assim, ó, tá? Para cá é mais, para baixo é menos, para cá é mais. Termina aqui sendo zero, né? Para cá é mais, para cá é menos, tá? Por que eu estou falando isso? Porque ele pergunta, calcule a distância em centímetros da imagem do espelho. Ele tem uma formuleta. Eu odeio frasezinhas que são usadas para fazer. É chamada amplitude do objeto. Nesse caso aqui, a amplitude tem que ser negativa, tá? Tem que ser negativa. Ele deve ter dado essa fórmula lá em cima. Vamos ver? Rapidinho. Vai. Sobe, filho. Aqui, tá aqui, ó. Tá aqui. Beleza. Então, show. É muito bom isso de dar a fórmula. Mais. Aqui. Essa frase eu acho tão fofinha que eu vou falar pra você. Se você olhar lá em cima, ela vai estar assim: sobre A igual a menos pelinha sobre P. Olha só que bonitinho. Oi, Piozinho. Mas tem que falar com a voz triste por causa do menos. Porque é tipo: oi, Piozinho. Que gay, cara, que idiota. Sem ofensa aos gays, né? Que nem gay faz uma piada tão ruim assim. Não, sem ofensa de novo, é melhor parar por aqui. Bom, vamos lá. O que é I? I é o tamanho da imagem. Tamanho da imagem. Adivinha? Tamanho do objeto. P, aqui ó, distância do objeto ao aparelho óptico, tá? Bom, pode ser um espelho, uma lente, uma caixa escura, um orifício de uma caixa escura. Então a distância do objeto, botar o vértice, tá? E pelinha o que é pelinha? Pelinha é a distância da imagem ao vértice, tá? Tudo bem? Então ele quer a distância em centímetros da imagem no espelho. Ele quer pelinha, certo? Ele deu o tamanho do objeto, que é 20 centímetros, deu o tamanho da imagem, que é 5 centímetros, e deu a distância P, né? Então vamos lá. I, 5, né? 20 igual menos pelinha sobre a distância 50. Opa, tem um erro aqui. Qual que é o erro, tio? Olha só. Cara, isso aqui é um eixo. Se para cima do eixo é mais, para baixo é menos. Então aqui, ó, é menos. Isso confunde muito. E como é que você não erra isso? Treinando, tá? Tem que fazer exercício desse tipo para pegar essa macetada. Mas, ó, para cá é positivo, para cá é negativo. Esse aqui, o tamanho o tamanho do lápis aqui era 20 centímetros. Como a imagem dele formou aqui, é menos 5 centímetros. É como se você estivesse pensando no eixo cartesiano, né? Para cá mais, entendeu? Então você precisa ficar ligado no sinal. E essa conta aqui vai dar quanto? Corta os zeros, corta menos,
Isso aqui vai dar um pelinha de 12,5 centímetros. Tranquilo, 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 né? Beleza? Então vamos para a próxima. Próxima questão. Questão 7. No esquema abaixo está representada a situação de uma torneira elétrica. De acordo com as informações do fabricante, a resistência interna R da torneira corresponde a 200 ohms. A corrente que deve percorrer o circuito da torneira é de 127 mA. Determine o valor da resistência R que deve ser ligada em série à torneira para que esta possa funcionar de acordo com as especificações do fabricante quando ligada a uma tomada de 127 volts. Calcule em watts a potência dissipada por essa torneira. Olha só, de eletrodinâmica, você precisa saber de 3 informações muito importantes. U é a DDP, que é a diferença de potencial, que é igual a V, a medida em volts. Quem vê, ri, ou V igual a RI. Porrada! Ui! Tem musiquinha, mas a musiquinha tem coreografia, então não tem graça se eu cantar aqui. Bom, sabe isso, sabe toda a eletrodinâmica, tá? Só precisa saber isso, cara. Só isso mesmo, juro, só isso. Então, vamos pegar o circuito ali. O circuito é algo assim. Tem um resistor R aqui, tem um resistor R aqui, igual a 200 ohms. Bom, outra coisa, resistências, né? O que é resistência em série? Cara, eu fiz um vídeo também lá, tá lá, acho que é do Enem, também tá separado por questão, procura lá. Eu não vou deduzir tudo assim, né, do jeito que eu fiz pela primeira vez, mas resistência em série é mesmo fio, tá? Mesmo fio. Isso significa que a corrente só tem um lugar para passar. Então a corrente é igual para todo mundo. Tudo bem? A resistência equivalente nesse caso é a soma R1 mais R2 mais infinitamente. Resistência em paralelo. Fios diferentes. Nesse caso aqui, né? Ó, você tem um fio aqui. Tá vendo aqui o fio aqui? Tem o fio 1. Tem o fio 2. E tem o fio 3. Então, são fios diferentes. A corrente tem que se dividir para ir para um lado ou para o outro. Tá? Essa aqui é a resistência equivalente. É 1 sobre R1. 1 sobre a resistência equivalente. É 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais... Tudo bem? Beleza. Bom, nesse caso aqui... Ora. A gente quer saber R1 primeiro, né? Cara, vamos fazer quem vê... ri. Certo? Vamos fazer. Só que esse 127 volts, ele não é igual para os dois. É claro que aqui tu tem uma diferença de potencial e aqui tu tem outra diferença de potencial, né? Quem viu o lei de Kirchhoff vai entender isso melhor, né? Então,